Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Esse comentário que você estava no começo do tempo. Louvado seja Deus. Abre sua Bíblia no livro da tarde. Sua Bíblia da tarde. Não, Porque eu vou ter que tirar não precisa não, vou deixar aí. Gênesis, capítulo 3, todos acharam? A minha versão da Bíblia, que é a Corrigida Fiel, eu vou ler na Corrigida Fiel, 1753. A palavra do Senhor diz assim. O título da minha Bíblia é A Tentação de Eva e a Queda do Homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, ou podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, ou tive medo, porque estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será, mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
até aqui. Soberano Deus e eterno Pai, te adoramos, te louvamos e te exaltamos, Senhor. Que a manifestação da tua presença, do mover do teu Espírito, ó Pai, sobre nós e em nós, onde a tua palavra, Pai, Deus venha falar de uma forma especial para nós. Revela para nós, Senhor, o teu coração, as tuas vontades, o teu querer. Não me deixe, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido, que muitos, até no meio teológico, isso é pregado, isso é comentado, isso é discutido, de algumas teorias, que não nos leva ao entendimento. Mas a palavra do Senhor ela é muito clara quando se trata de obediência. Para nós chegarmos ao entendimento do que a palavra de Deus ela é manifesta a nós, e onde o autor que escreve o Gênesis, nós temos que entender que cada versículo, de versículo em versículo, nós não sabemos estimar a quantidade de anos, a quantidade de tempo em que os fatos ocorreram. Estima-se que há um intervalo muito grande entre um versículo e outro, entre um acontecimento e outro da Bíblia. Mas quando nós entendemos que a criação do homem, ela foi algo muito especial para Deus, ela foi muito mais especial para Deus, além daquilo que todas as coisas que Ele criou. Porque assim como a Bíblia fala no Gênesis, no capítulo 1, o Senhor diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E então aí se discorre sobre as maravilhas que Deus operou, que Deus determinou, que assim como nada existia, o poder da palavra de Deus, o universo ele se forma. E segundo a ciência, até hoje o universo ele se expande. E segundo os cientistas, se nós fôssemos percorrer todo o universo, não teria números para calcular. Porque o universo ele não pode ser infinito, porque a única coisa que é infinita é o Senhor. O universo ele tem sim um fim, mas nós não conseguimos estimar. Estima-se que 93 bilhões de anos-luz nós não conseguiríamos atravessar o universo todo. Ou seja, isso é incontável, não teria números para descrever isso. E na grandeza e na soberania de Deus, Deus cria o homem. E quando Deus ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui Deus ele estava intrinsecamente colocando o homem como um ser especial, porque assim como todas as outras coisas em que Deus deu a ordem pelo poder da palavra, Deus disse que haja luz, e a luz ela se formou. Que haja separação entre a água e a terra seca. Que haja luz, que haja os astros, os luminares no céu, no universo. E pelo poder da palavra ele formou todas as coisas. E que as plantas ela deem os seus frutos, que os peixes do mar eles se multipliquem, cresçam. Mas com o homem foi diferente. O homem, Deus ele teve um cuidado especial, e
ele pega da terra, da terra, né? E ele forma o homem, ele trabalha no homem, né? Ele molda o homem. Porque quando a gente olha para as Escrituras, nós devemos entender que Deus, ele é Espírito. Quando o Senhor ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não é que Deus ele tem um nariz, ele tem uma boca, ele tem uma orelha, porque Deus é Espírito. Mas quando o Senhor ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, é porque é a essência do homem. Porque até então o homem ele era feito do barro e ele não tinha vida. Mas quando Deus sopra o espírito de vida dele, ele fala que a Bíblia fala que ele se torna uma alma vivente, ou seja, ele passa a ter o espírito de vida, vivendo, transformando, habitando no homem. Porque o que nos liga a Deus é o nosso espírito. Porque quando o homem, assim como nós lemos nas Escrituras, quando o homem ele cai, ele perde essa vida, essa essência em Deus. E Deus deixou tudo para o homem e ele disse assim: vocês vão dominar, vocês vão ter o domínio sobre tudo isso. Porque domínio não é ser dono, domínio é ter a posse apenas para cuidar. A posse, né, a legitimidade da terra, do universo, pertence a Deus. Nós vivemos em um local onde eu posso até adquirir um bem, eu posso até adquirir um terreno, mas tudo que existe não pertence ao homem, pertence a Deus. Então o homem ele foi incumbido de cuidar, de dar nome para as coisas. Deus deixou os animais para que ele pudesse dar nomes aos animais. Só que o homem, ele morreu em seus delitos. Por quê? Porque assim como a Bíblia diz que o homem, ele tinha a glória de Deus, porque ele habitava no jardim, ele habitava no paraíso. O paraíso era o jardim do Éden. Mas Deus, ele deixou determinado para eles que o fato de eles estarem ali, eles tinham que estar em obediência. E uma das ordens que Deus determinou é que o homem ele não comesse de uma árvore específica, porque o homem ele se alimentava e pudesse se alimentar de todas as árvores que existiam. Ou seja, existiam muitas árvores frutíferas, e através disso o homem ele não precisava trabalhar, ele não precisava lutar, sofrer, né? Ele não precisava levantar tão cedo para poder ir buscar o seu alimento de cada dia, porque tudo estava à disposição. Porque quando o homem ele está na presença, quando o espírito do homem ele está ligado na videira, o espírito do homem está em Deus, o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem dá a provisão. Quando a confiança do homem está em Deus, é o Senhor quem nos alimenta. E o fato do inimigo ter, neste momento que nós lemos no capítulo 2, né, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem ele dá ouvido à voz do inimigo, ele passa a duvidar, ele passa a não acreditar naquilo que Deus havia falado com ele. Porque quando o homem ele deixa o seu ouvido à disposição do inimigo, o inimigo entra com mentira, entra com engano. Eles tinham tudo para ser felizes, eles eram felizes ali. E quando o inimigo ele chega até Eva por meio da serpente, que era uma forma de se aproximar, assim como a mulher ela estava ali no jardim, eu acredito, eu não tenho certeza, a Bíblia ela não nos dá um respaldo, mas acredito-se que um período de tempo esse inimigo vinha sondando os dois. Porque assim como Satanás havia caído do céu por causa da rebelião que ele levantou contra o Altíssimo,
Porque se nós formos para a palavra, para a história da Bíblia, para os eventos escatológicos que a Bíblia nos mostra, nós vemos que o inimigo, que ele era um querubim ungido, a Bíblia fala, eu não coloquei esse versículo porque eu não quero entrar nesse detalhe, porque o foco da palavra não é esse. Mas a Bíblia fala que ele tinha pedras preciosas no seu corpo. Ele era um dos mais belos, ele era uma das mais belas criações do universo. E pelo fato dele ter essa beleza, essa luz que irradiava dele, ele tinha várias pedras preciosas no seu corpo. Do seu corpo saíam notas musicais. Ele era um líder. Ele era um ser que estava muito próximo do trono de Deus. E pelo fato dele estar muito próximo do trono de Deus, ele cobiçou o trono de Deus. Mas só que pelo fato dele ele almejar o trono de Deus, e ele perdeu essa posição, que a Bíblia fala que ele coloca, ele mesmo especifica: eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei acima das estrelas de Deus. As estrelas na Bíblia fala dos anjos, não fala de cosmos, fala dos anjos. E eu serei acima dos anjos, porque a posição que Deus havia colocado ele se exaltou. O orgulho, a soberba entrou no coração de Lúcifer. Ele era um anjo de luz, ele irradiava luz. E pela sua beleza, ele se exaltou. E pelo fato dele perder a sua posição, ele criou em si, no seu coração, um sentimento de ódio pelo ser humano. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. O homem, quando foi criado, o Senhor, ele descia na viração do dia e conversava com Adão, ele conversava com Eva. Isso fala de intimidade. Eles eram amigos ali. E o inimigo, pelo fato dele ter caído, porque nessa circunstância, a Bíblia fala, e o próprio Cristo fala, que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, como uma bomba na terra. E muitos acreditam que o inimigo está no inferno. Quando a igreja entender que Satanás ele está solto, e ele tem um grande domínio sobre o reino material, sobre o reino físico, o julgamento final dele ainda não chegou. É por isso que ele tem lutado e tem batalhado ao máximo para levar os seres humanos para o fogo eterno. Porque a Bíblia fala que o inferno não foi o Satanás que criou o inferno, foi Deus. A Bíblia fala que, por que Deus criou o inferno? Porque Deus ele é fogo consumidor. Deus é espírito, mas a Bíblia fala que ele se manifesta em fogo. Por isso que ele acendeu um lugar, e a Bíblia fala, Jesus ele dá relatos. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos que Jesus ele faz referência ao inferno em muitas palavras que ele fala. Ele cita um local, um lixão lá em Jerusalém, Vale de Rinom, porque todo o lixo que era acumulado ali era jogado no Vale de Rinom, e pela quantidade de lixo, o fogo era colocado todos os dias, e esse fogo ele não se apaga, porque é muito lixo. E o Senhor ele faz referência na palavra a respeito de um local que está reservado para ele. E quando o crente, quando o cristão entender que ele precisa servir a Deus não com medo do inferno, mas por amor a Deus, ele vai entender o que isso significa. Porque muitos estão servindo a Deus porque tem medo do inferno. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu sirvo a Deus porque eu amo o Senhor. Eu amo realizar a obra dele. E tem muitos que estão indo para a igreja porque vão para o Apocalipse, não Apocalipse. O pastor ele prega, né, sobre a condenação, e as pessoas vão para a igreja não porque querem ter uma comunhão com Deus, porque tem medo de ir para o inferno. Mas do jeito que está indo, vai continuar indo, porque se eu não estiver em comunhão com Deus, se o meu coração não estiver firmado no Senhor,
eu vou continuar indo pelo mesmo caminho. E uma das primeiras coisas que o inimigo ele lança sobre nós é a dúvida do nosso coração. E ele lança uma dúvida no nosso coração para tentar minar o nosso sentimento, a nossa certeza de salvação. Assim como no final do versículo 1, e esta disse a mulher: é assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele tem usado muitos aí. Ele é mentiroso, ele é ardiloso, ele é astuto. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ele estava dizendo, tentando induzir a Eva a esquecer a palavra que ele disse, que o próprio Deus disse para ela. Ele disse: você pode comer de todas as árvores, mas dessa específica você não come e não toca nela. Porque o Senhor estava testando a obediência do homem a respeito de uma ordem do próprio Criador. O inimigo ele vai continuar fazendo assim comigo e com você. Mas se eu e você dermos ouvido à mentira, o engano dele, que muitas vezes é colocado até mesmo dentro da igreja, as pessoas vão estar indo no abismo, vão ser jogadas num lago de fogo. Por quê? Porque não estou entendendo, não estou obedecendo aquilo que Deus está falando. Só que a mulher, na sua consciência, porque ela sabia, porque Deus deu a ordem para Adão, e Adão falou com ela, porque a ordem não foi entregue para Eva, a ordem foi para Adão: não come do fruto. Ou seja, avisa a sua mulher, a sua família, que você é o líder aqui, você é o administrador do jardim. Então você avisa para ela, para que ela não coma. Porque a responsabilidade de se manter em santificação estava sobre Adão. E por isso é que a serpente ela não vai até Adão, ela vai até Eva. Porque é mais fácil ir até em quem não recebeu a ordem, não recebeu a missão de guardar e de zelar pelo jardim. O inimigo é astuto, ele vai na parte mais fraca. Ele vai na parte que ainda não havia recebido de Deus a autoridade ali para governar. Era de conhecimento dela, mas o inimigo botou dúvida. E aí ela começa a afirmar. Quando ela afirma: o Senhor me disse que eu não poderia comer e nem tocar nesse fruto, porque se eu tocar e comer dele eu vou morrer. E aí a serpente, mais astuta e mais ardilosa, a serpente diz: certamente não morrerei, não vai morrer, não morrereis, porque quando vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão igual a Deus. Ou seja, Adão e Eva já eram igual a Deus, porque eles eram a imagem e a semelhança de Deus. O diabo ele quer tirar a sua identidade de Deus e fazer com que você seja caído igual a Ele. Está no versículo 22. Só que quando Adão e Eva, ela pega do fruto, e aí a palavra fala aqui no versículo 6, ela diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa. Ou seja, Deus, o inimigo estava falando assim: você está vendo essa árvore aqui, ó? Foram várias tentativas para induzir ela ao pecado, e de tanto o inimigo insistir, ela cedeu às tentações, e ela foi até a árvore, ela olhou para ela realmente. Eu fico imaginando, conjecturando, ela olhando para a árvore, e ela falou: nossa, essa árvore era muito bonita mesmo, e os frutos delas eram bonitos. Não custa nada eu experimentar, porque se a serpente disse que eu não vou morrer, e se eu comer desse fruto eu vou ser igual a Deus, então eu quero ser igual a Deus. Ou seja, lançou o engano para ela, lançou a mentira para ela, e ela caiu na mentira. Até porque
O próprio Deus havia falado com ela: se você comer, vai morrer. Não toque no fruto, porque o pecado na vida do homem, o pecado, ele vai tentar em nós aquilo que já existe em nós. Mas eles não tinham pecado. Ou seja, para que o pecado entrasse, deveria ser aberta uma porta, uma legalidade ali. O fato da Eva desobedecer e almejar esse fruto, e desejar esse fruto, que era bonito, era saboroso, e o pecado na vida do homem é a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala: aquele que está de pé, cuide para não cair, porque o pecado ele é bom. Cometer o pecado o pecado, se o pecado fosse ruim, ninguém queria. O pecado na vida do homem, ele é prazeroso, mas que leva para um caminho de morte. Mas tem um segredo aqui nessa palavra, que quando Deus, ele fala, quando a serpente, ela fala: e se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. E ela faz uma afirmação, tirando a autoridade do próprio Criador. Porque no versículo 5, ela dá uma justificativa para Eva. No versículo 5, ela dá uma afirmação em nome de Deus. Ou seja, e ela fala assim: porque Deus, ou seja, é como se ela conhecesse Deus na essência, porque Ele era soberano, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, os vossos olhos vão se abrir, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Só que quando a gente vai para o versículo 22, você que está com a sua vida, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden. Ou seja, a serpente, por um lado, ela acertou. Olha só que coisa interessante isso aqui. Eu estava lendo esse texto ontem, e eu fiquei lendo esse texto, eu reli. Eu falei: Deus, eu preciso entender isso aqui. E aí o Senhor abriu minha mente, e eu entendi, porque quando Deus disse assim: agora eles são igual a nós. Mas não é no mesmo sentido literal, igual a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para que os irmãos entendam. Eu gosto de citar exemplo porque isso fica mais dinâmico na palavra. Eu vou dar um exemplo: um médico oncologista e um paciente que tem câncer. Vou dar um exemplo para entender. Porque Deus, ele é o que? Ele é soberano, ele conhece, ele sabe. Ou seja, o oncologista, ele estuda. Ele pega a ciência, ele pega o câncer e ele estuda a genética, ele estuda como surgiu, se é genético, se foi algo que a pessoa causou essa doença, o princípio dessa doença. Então ele conhece a célula, ele estuda a célula, ele sabe, ele tem conhecimento da doença. Ele sabe da doença. Ele sabe que se uma pessoa pegar a doença, vai precisar passar por um processo de quimioterapia, um tratamento pesado, para que as células doentes sejam eliminadas. Então imagine o oncologista como sendo Deus. Deus, ele conhece, ele sabe, porque ele é soberano. Ele conhece o bem e ele conhece o mal, mas não naquilo que ele é atingido por ela. O oncologista, ele conhece, ele sabe que o câncer ele vai matar se ele não for tratado. E aí, eu coloco a pessoa que tem o câncer. Só que o conhecimento do bem e do mal está naquele que está com o câncer. Ele conhece, ele sabe que o câncer está levando ele para a morte. E foi a mesma coisa, é nesse sentido. Deus me abriu a minha mente, eu estava lendo esse texto, eu falei: Senhor, mas como pode isso? E eu entendi, porque eles serão igual a nós, ou seja, eles terão o conhecimento do que é bem e do que é mal. Você não entendeu?
O oncologista, ele conhece o bem e o mal, ele sabe que o câncer vai matar. Ele conhece o câncer, ele sabe, ele consegue tratar o câncer. Mas o conhecimento do bem e do mal na pessoa que tem o câncer vai matar ele. Ele está no corpo dele. Só que o oncologista ele não tem o câncer, mas ele sabe que o câncer mata. Porque ele conhece, ele estuda. Ele tem o conhecimento, ele conhece o bem e o mal, só que ele não atinge ele, porque ele não tem o câncer. Mas a pessoa que tem o câncer, ele também está conhecendo o bem e o mal, só que está no corpo dele. E aconteceu com Eva. Ou seja, Deus sabia que se Adão e Eva comessem do fruto, o mal ia atingir eles. Aquilo não atingia Deus, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele conhece, Ele sabia, Ele é onisciente, Ele sabia que se Adão e Eva comessem, o corpo deles ia perecer. E aí eu consegui entender o versículo 22. Eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal, ou seja, ele conhece. Mas agora o homem está contaminado pelo pecado. Por isso que, pelo fato, é como se o oncologista estivesse assim: olha, você cuida da sua saúde, porque se você não cuidar da sua saúde, o câncer vai te pegar. E o oncologista, ele estuda para aquilo ali, ele entra na ciência, ele faz especialização, porque ele é um médico, ele vai se especializar em oncologia. Então, ele sabe todo o tratamento, ele sabe todo o processo de quimioterapia, ele sabe qual medicamento dá para combater isso ali. E ele fala: se você não cuidar, se você tiver com câncer, você vai morrer. Foi a mesma coisa. O conhecimento do oncologista é uma referência àquilo que Deus está falando. Olha, se você conhecer o bem e o mal, você vai morrer. Só que você conhecer no seu corpo. Porque Deus falou assim: não, você vai ser. E a serpente, ela não mentiu. Nessa quesito, ela não mentiu, porque ela falou assim: vocês serão igual a Deus no sentido de conhecer. Mas o conhecer, quando o ato é consumado ali da desobediência, o pecado foi sobre eles. O pecado não poderia atingir Deus, porque foi ele que... Ele sabia, ele era onisciente, ele tem todo o poder. Ele sabia que se o homem comesse do fruto, o pecado, a consequência do pecado ia vir sobre ele. E por isso que ele falou assim: agora eles estão contaminados, agora eles não podem ter acesso à árvore da vida. Por quê? Pelo fato do homem estar contaminado, a carne deles estava contaminada, ele não poderia ter acesso à árvore da vida, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles teriam vida eterna. E para ter vida eterna não pode ter pecado. A Bíblia fala que nós seremos transformados. A carne corruptível, ela não entra no céu. Por isso que a Bíblia fala que o ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados. O que é essa transformação? O nosso corpo, esse corpo aqui corruptível, ele não entra. Essa carne corruptível não entra no céu. Então por isso que Deus falou assim: agora nós precisamos tirar eles do jardim. Por quê? Eles têm o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a carne deles está contaminada com câncer. É como se ele estivesse falando assim: eles estão contaminados com câncer. Eles não podem agora ter acesso à árvore da vida, que vai dar vida eterna para eles. Porque é como se ele tivesse um atalho, é como se Adão e Eva criassem um atalho para chegar até a árvore da vida. Porque se Adão e Eva chegassem até a árvore da vida, eles teriam a vida eterna, eles comiam o fruto. Mas com a carne contaminada. E Deus não permite isso. Assim como Deus fez com Lúcifer, lançou ele para fora, porque ele tentou uma rebelião contra ele. Porque o pecado, ele não habita. Onde Deus está, o pecado não pode estar. E eu não sei se os irmãos entenderam o exemplo, porque eu fiquei meditando nesse texto, e aí esse gatilho acendeu, e eu falei: Senhor, mas como pode isso? Que o homem, ele passa a saber igual ao Senhor. Mas aí o Senhor me levou nesse entendimento. Eu falei assim: não é isso. É porque quando o homem, ele conhece o bem e o mal, é porque o corpo dele se contaminou. E aí eu vejo esse exemplo, eu preciso saber um exemplo claro.
E aí veio na minha mente, né, essa questão, né, do médico e do paciente. Que aí o homem no pecado, ele está contaminado ali, e aquilo ali faz com que ele vai oferecendo ali o pecado intrínseco no corpo dele. E o oncologista, ele, pelo fato de ele conhecer e saber que o câncer ele tem a sua vantagem se for tratado antes, ele pode ser curado. E ele também sabe que se o câncer não for curado, vai levar à morte. Então, Deus é a mesma coisa. Deus sabe que, por isso que Jesus ele veio para morrer pelos nossos pecados. E Jesus, Jesus é o nosso antídoto para nós. Jesus é o nosso antídoto. Jesus é o antídoto do pecador. Porque o pecador em si, os seus delitos, ele está condenado. O Senhor foi misericordioso. Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E o objetivo do inimigo é sempre lançar dúvida. É sempre lançar dúvida numa promessa que Deus fez. O objetivo do inimigo é sempre colocar algo na sua mente, na minha mente, tentar lançar algo para poder fazer com que nós ficamos cegos espiritualmente, que nós não conseguimos enxergar o entendimento. E o conhecer o bem e o mal é receber por experiência própria sobre a sua vida. Quando a serpente disse, vocês serão igual a Deus, é no sentido de saber que o bem e o mal existem, porque quando a Eva comeu, e quando ela entregou o fruto para Adão, a Bíblia fala que os olhos dos dois servem, ou seja, até então quando Eva comeu do fruto, pelo fato de ela não ter sido incumbida ali de liderança, né, de governo, quando ela entrega o fruto para Adão e Adão morde do fruto, ali os olhos deles se abriram. Só que esses se abriram porque eles passaram o conhecimento do bem e do mal. Deu o start, né? É como se desse o start, assim, ó. Pronto, agora aquilo que eu não tinha vergonha, porque eu estava nu. Agora eu tenho vergonha da minha esposa, que era Eva. E o nome Eva foi dado depois da queda. Depois que eles pecaram, é que ele deu o nome de Eva. Até então o nome Adão, né, é Adão, que significa humanidade. Por isso, quando Deus fala assim, criou Adão, criou o homem, é no sentido em a questão de unicidade. Os dois, antes do pecado, os dois eram uma unicidade. Assim como Deus, né, na sua trindade. Eu não sei se os irmãos conseguiram entender o que foi ministrado aqui. Não sei se vocês conseguiram entender o que a palavra está dizendo para nós. É que Deus, Ele conhece o bem e o mal, porque Ele criou o bem e o mal. Ele diz, eu crio o bem e eu crio o mal, porque Ele sabe, só que Deus, Ele deixou o livre-arbítrio para que o homem escolha. Aí as pessoas perguntam, mas por que Deus permite, né, que tantas coisas, tantas atrocidades acontecem? Quantas pessoas que morrem pelo crime, quantas pessoas que são induzidas, né, a tantas coisas deste mundo, tanta tristeza, tanta destruição, tanta tragédia. Mas é por escolha humana. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está usando quem? O homem. O inimigo, ele usa o homem para destruir. O homem se destrói. Não é diferente. E isso é tão claro nas Escrituras que depois que Adão e Eva caíram, o próprio Caim matou seu irmão por inveja. A gente vê um histórico
A gente vê um histórico de coisa, tipo assim, a maldade, né, a perversidade invadiu o coração do homem por causa da inveja. Satanás ficou com inveja do próprio Criador e queria tomar o lugar dele, estar no lugar dele. Não pode nem dizer que ia tomar, ele queria ser semelhante a Deus, porque não tem como ele tomar o lugar do Criador. A criatura não pode assumir o lugar do Criador. E a inveja do inimigo contra a vida do homem, porque o homem ele tem algo especial nele. O homem tem algo especial nele, porque ele tem as digitais do Senhor. Porque a Bíblia fala que nós somos vasos, nós somos feitos do barro. O vaso na Escritura representa um recipiente, e esse recipiente ele é usado para colocar o quê? Óleo, para colocar água. O óleo representa a unção de Deus, a água representa a limpeza, representa aquilo que purifica o homem. E a serpente na sua maldade, ela fez com que Eva duvidasse. Ela duvidou e Eva, ela aguçou ser igual a Deus. Diferente de Jesus, que veio, e a Bíblia fala que Jesus ele se esvaiu de si mesmo. Ele não usurpou, ele não assumiu, né, aquilo que ele realmente, né, era na sua essência, porque ele era Deus. E Jesus ele se humilhou, ele se fez servo. Ele veio para fazer tudo que é o contrário à obra do reino das trevas, para combater o reino das trevas. Deu autoridade para a igreja fazer isso. Deu autoridade para a igreja pregar a verdade, pregar, anunciar o evangelho. E todos pecaram. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e foi destituído da glória de Deus. Nicodemos chegou até Jesus e disse: Senhor, o que eu faço? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, a salvação? Porque para fazer o que o Senhor faz precisa ser diferente. Deus falou com ele de uma forma simples. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele falou: mas como pode, Senhor? Como eu vou nascer de novo? Eu preciso entrar no ventre da minha mãe de novo. E Jesus disse, replicou novamente: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Porque o homem, para ter vida de novo, ele precisa nascer de novo. O homem ele precisa ser sepultado com Cristo e ele ressuscitar uma nova criatura. Porque a nossa vida, a nossa ressurreição é somente em Jesus Cristo. Não existe salvação, não existe ressurreição fora de Cristo. Eu já estou finalizando. E é triste ouvir no versículo 19, o Senhor diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, ou seja, foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, o homem ele foi formado da terra, ele foi formado do pó da terra, mas só que o homem ele tinha a vida eterna, e quando ele cai, ele peca, ele perde a salvação. O espírito do homem ele morre, ele adormece. O homem passa a ter um tempo de vida, porque até então o homem viveria até eternamente.
Deus criou o homem para viver eternamente, mas o pecado interrompeu esse ciclo e fez com que o homem se tornasse algo mortal nessa terra. E por isso que foi necessário Jesus, ele vir como homem. Porque se Jesus viesse, Deus viesse em espírito para remir os pecadores, não teria como, porque é necessário que o sangue fosse derramado, porque espírito não tem sangue. Então Jesus, como cordeiro imaculado, o cordeiro sem pecado, ele veio e ele foi imolado, ele foi o sacrifício, o único sacrifício por mim e por você. Mas será que Jesus está sendo anunciado? Será que Jesus está sendo pregado nas igrejas? Faz uma prova. Será que Jesus está sendo anunciado? Será que a doutrina de Cristo está sendo anunciada nas igrejas? Ou será que as pessoas estão indo para a igreja para ouvir oba-oba, pula-pula, roda-roda? Você vai ser vitorioso, você vai ter carro, você vai ter bens materiais, a sua vida vai ser próspera, vai ser um empresário. As pessoas estão indo para a igreja para ouvir profecia, para que as pessoas possam adivinhar o CPF, adivinhar a cor do seu carro. Olha, eu vejo um carro lindo na sua vida, ó, um carro novinho, zero. Deus pode dar tudo isso. Mas o diabo também pode. Deus não prometeu riqueza, Mariana. Você sabe quem prometeu riqueza para Jesus? Quando ele estava no deserto? Satanás. Satanás disse: se prostrados me adorares, eu vou, olha, está vendo esse reino todo aqui, ó? Eu te dou. Foi quem que prometeu riqueza na terra? Satanás. Deus é dono de tudo. Mas até então o inimigo tem posse, ele tem domínio nesse mundo. Por causa do pecado do homem. Por causa do pecado de Adão e Eva. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem prometeu riqueza para o homem não foi Deus. E muitos estão se prostrando. Muitos estão vendendo as suas almas por causa da riqueza. Porque existe na Bíblia dois deuses, Maria. Sabia que existe? Mamon. Não sabia que Deus estava me levando por esse caminho. Existem dois deuses, Mamon. A Bíblia fala assim: você adora a Deus ou a Mamon. Ou seja, a comparação é porque se o dinheiro na vida do homem ele é aquilo que é especial para ele, não pode faltar. Porque se ele ficar sem dinheiro, ele vai morrer, ele vai ter depressão, vai ter ansiedade. O dinheiro é o Deus na vida dele. A ganância entrou através de Adão e Eva, porque eles quiseram almejar um local. Eles quiseram almejar um local que já pertencia a eles, porque eles eram semelhantes a Deus. Fazei o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que aí o diabo falou assim: não, eu preciso derrubar eles, porque eles estão num lugar muito privilegiado. Eu vou induzir eles ao pecado. Eu vou aguçar o desejo deles de querer mais. Se eu cair, eles também precisam cair. E é o que aconteceu. Deus sabia? Sabia. Porque Deus, ele é onisciente. E é por isso que Deus, sabendo de tudo que ia acontecer, a Bíblia fala que Jesus, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Porque Deus sabia que o homem ia pecar. O projeto de salvação já estava escrito. Deus, ele não encaixa no tempo e espaço. Deus, ele não está no nosso tempo. Deus não está no Cronos, ele está no Kairos.
Imagina o espaço sideral, e Deus ele não está no espaço sideral. Ele está do lado de fora, porque o tempo para ele não conta. Deus ele viaja no tempo e espaço, mas ele não se encaixa no tempo e espaço. Deus está, a Bíblia fala que Deus é o princípio, ele é o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. Ele é o alfa e ele é o ômega. Por quê? Porque Deus ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Mariana, Deus está vendo você idosa, com um monte de netinho. Nesse exato momento, Mariana. Deus te vê, Mariana, com um monte de filhos. Uma família grande, linda e maravilhosa. Uma mulher bem sucedida porque serviu a Deus, não porque serviu ao dinheiro. Mas Deus está te vendo lá no futuro. Deus está vendo a Joyce, Deus está vendo a sua dona Sebastiana. Deus neste momento está vendo a dona Sebastiana nascer. É? Deus está vendo agora a dona Sebastiana nascer. Porque Deus ele não está no nosso tempo. E essa mensagem fica para nós meditarmos e entendermos que o orgulho do homem, a soberba do homem, o desejo de querer algo mais, além do que Deus já entregou, porque ele estava no lugar privilegiado. O homem estava no lugar privilegiado. O homem ele era semelhante a Deus, mas ele almejou ser igual a Deus, porque Satanás, assim como Satanás também almejou ser igual a Deus, ele foi destituído da glória e perdeu a sua salvação. Nós vamos ouvir mais, nós vamos adorar. A Mariana vai cantar e depois nós vamos